nesse ano de 2024 foi a primeira vez que o dia 20 de novembro foi comemorado como um feriado nacional. Acho que o importante é a gente entender que consciência negra é mais do que só a questão da cor da pele. A maioria da população hoje é negra, né? Mais de 50%. Vim de um bairro periférico, dentro da cidade. Ser uma criança preta, pobre, trouxe vivências que eu carrego até hoje, sem dúvidas. Preconceito, aí entra o racismo, a discriminação. Tem a ver com entender que tem alguém que é excluído e alguém que é incluído, e que a gente normalmente não vê. Que tem uma cultura que predomina, que é mais forte, e que tem uma cultura que é mais fraca. Que tem alguma coisa que é vista como legal, muito boa, e tem alguma coisa que é vista como não tão legal. Quando a gente ganha consciência negra, a gente entende que tem um outro lado, que domina todos os espaços. Toda a sociedade, aquilo que é dito que é bom. E a gente começa a enxergar que tem coisas que são boas e estão fora disso tudo que é dito que é bom. A consciência negra é o ganho de consciência que a gente tem quando a gente percebe que aquilo que a gente faz na nossa rua, aquilo que a gente faz no nosso bairro, aquilo tem valor. Que a gente não tem que ser formal, que a gente não tem que ser um dentro de casa e outro fora de casa, outra pessoa lá na empresa, outra pessoa na política. A consciência negra, ela avança quando a gente começa a perceber que tá tudo bem a gente ser quem a gente é. E que não é só o padrão do que é aceito, que é o que a gente deve ser. Que a gente pode ser fora do padrão. Consciência negra tem a ver com isso. Consciência negra tem a ver com você começar a perceber que tá tudo bem ser diferente. E que tem várias formas de ser. Que não é só um jeito que é certo. Que ninguém pode te falar o jeito seu de ser certo. Que você pode ser do seu jeito e ainda assim todo mundo tá bem. O Dia da Consciência Negra, ele teve origem no assassinato de Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares. O Quilombo, ele já tinha mais de um século antes de ser destruído e era o maior quilombo do Brasil. Então, em 2023, entrou em vigor uma lei que tornou o dia 20 de novembro feriado nacional. Nesse ano de 2024, foi a primeira vez que o dia 20 de novembro foi comemorado como um feriado nacional. É importante, né, que seja um feriado nacional, até porque o dia é para conscientização sobre o racismo estrutural que existe no Brasil. Apesar do Brasil, para alguns países, comparando, né, ser conhecido como um país que não tem racismo, isso é muito perigoso, porque dessa forma a gente não consegue combater. Se é algo que não existe, a gente não consegue combater. Assim como é importante falar consciência negra e não consciência humana, porque ainda que não haja raças, biologicamente, existem etnias. O racismo assola desde que a pessoa nasce até ela morrer. Pelo que eu me lembro, a primeira vez que eu sofri racismo eu tinha 6 anos. Pelo que eu me lembro, porque com 6 anos eu não sabia que eu sofri racismo. E até hoje nunca mudou e nunca parou. E mesmo assim eu nunca vou desistir de tentar lutar contra isso. A gente precisa lembrar que infância é um momento de descoberta. É nessa fase que as nossas crianças estão aprendendo sobre as habilidades motoras que elas vão ter, as habilidades psicológicas, as habilidades socioculturais, socioemocionais. Então vejam, é um período que tem muita coisa acontecendo. E a cultura propriamente dita perpassa toda a infância, né? Não que ela não nos acompanhe durante toda a nossa vida. A gente, principalmente enquanto povo brasileiro, respira cultura. Mas a infância é um lugar
em que a gente sempre vai pisar. Vocês já devem ter visto essa frase por aí, eu gosto muito, né? Infância é território que a gente pisa para sempre. Porque é a fase em que a gente se descobre enquanto ser humano. Os adultos têm a mania de achar que criança não entende. Ah, ele não tá nem prestando atenção. E na verdade, criança é bicho sabido. E crescer, ser criança numa cidade como Tanabi foi uma experiência. Eu acho que ser uma criança preta, pobre, trouxe vivências que eu carrego até hoje, sem dúvidas, né? Tudo que ficou daquela época perpassa a minha vida adulta, minha vida profissional, minha vida pessoal e me tornam quem eu sou hoje. A gente precisa entender que tudo que uma criança quer é ser criança e ser acolhida. E para que isso aconteça, ela precisa enxergar pessoas que são parecidas com ela. Quando eu era criança, eu não tinha muitos modelos, além da minha família, enfim, de pessoas que tinham a mesma cor de pele que eu, que tinham um cabelo parecido com o meu, que tinham um jeito de falar que se parecia com o meu. Hoje isso já é diferente. Ainda bem que a gente já tem pessoas que se parecem com a gente, ocupando espaços de visibilidade. Mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. E quem sabe não são as nossas crianças tanabienses que vão ocupar esses espaços. Tudo que a gente precisa é munir essas crianças de cultura. E cultura é pertencimento. Cultura vai além da música que se ouve, da dança que se pratica. Cultura é troca de ideia. É eu sentar para conversar com o meu amigo e falar sobre as nossas vivências, as crenças que a gente tem, aquilo que a gente acredita. Criança é cheia de opinião, adolescente nem se fala, do contra. Mas é porque a gente tá aprendendo nessa fase, a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente quer, com as nossas certezas, né? A gente vive mudando de opinião e tá tudo bem. A grande questão é que a gente precisa criar espaços culturais que permitam que as nossas crianças e os nossos adolescentes possam pertencer, possam ser quem eles querem ser. E livres de julgamentos. Eu acho que escutar o outro é tarefa muito difícil. Enquanto fono, eu passo o dia trabalhando comunicação. E é impressionante o quanto a gente gosta de falar. Mas ouvir é tarefa árdua. E numa cidade pequena, do interior, onde tudo acontece primeiro nos grandes centros e só depois chega aqui. Isso ainda é mais difícil, porque quando chega, já está ultrapassado, nos outros lugares já está diferente, e a gente precisa reaprender. A questão do nosso cabelo, da nossa cor também, mas o nosso cabelo é uma questão que, durante toda a minha vida, eu acho que só com 18 anos que eu tive coragem de assumir o meu cabelo natural. Faz 10 anos, né? Nossa, nem parece. Pra mim não parece, porque desde os 6 anos que eu faço relaxamento no cabelo, eu não sabia como era meu cabelo. E finalmente eu tô com meu cabelo natural. E é uma questão que é muito dolorosa pra gente, a gente assumir a nossa identidade, porque o nosso cabelo é a nossa identidade natural, né? É estranho.
E é estranho as pessoas não aceitarem uma coisa que nasceu com a gente, é o nosso corpo normal. E assim, eu falei com meu marido, tá, se alguém te roubar ou te furtar, você vai na delegacia, você vai denunciar. Mas aí se você sofre racismo, você quer brigar, você quer xingar ou você quer deixar pra lá. Você não trata como criminoso. Sendo que alguns falam que bandido bom é bandido morto. Sendo que quem é bandido é quem comete crime. E racista é criminoso. Né? As pessoas que sofrem o racismo e não levam essa questão pra frente, adiante, eles não são culpados do racismo. Né? Quem é culpado é quem comete o crime. Porém, eles têm a responsabilidade pela manutenção do racismo do jeito que está. Por quê? Porque, assim, ainda que através das denúncias não sejam tomadas as medidas efetivas, é através das denúncias que se contabiliza e se fazem políticas públicas. Enquanto a gente não mudar a nossa atitude, porque você brigar na rua por causa de racismo, você expõe a sua vida, sua saúde. Eu acho que esse evento aqui é um evento muito importante porque ele marca um ponto na história dessas crianças, onde elas estão recebendo alguma coisa que elas nem imaginam como isso vai impactar, como que isso vai ser no futuro. E essas crianças que estão aqui participando nesse momento, talvez elas até esqueçam, mas isso vai ter uma influência tão grande na vida delas. Então eu acho que é uma alegria grande poder vivenciar isso em Tanabe. Né? É uma cidade que normalmente a gente está acostumado a receber a arte e cultura só do polo de consumo. A gente usa a arte e a cultura para a gente assistir. E agora eles estão podendo fazer. Eu acho que o importante é isso, eles poderem fazer. Alguma vez na vida alguém dá a lata de spray de tinta na mão deles e deixar eles fazerem, sabe? E eu acho que isso muda tudo. A gente não sabe o que essas crianças vão levar. Eu acho que nem todo mundo aqui vai ser grafiteiro, mas isso vai impactar na vida deles de alguma forma. Né? Assim como anos atrás, ninguém conseguiria imaginar que o João, que hoje está dando a oficina aqui, seria um grafiteiro, um tatuador, um artista, um fazedor de cultura. Como ninguém conseguia imaginar isso, hoje a gente não consegue imaginar o que essas crianças vão ser. Mas como houve alguém lá atrás que influenciou o João, vai ter, nesse momento aqui, alguma influência que essas crianças vão levar. E elas passam a ser alguém que se expressa, alguém que tem expressão artística, né? Alguém que fala para o mundo, não fica só ouvindo o que o mundo tem a dizer. Bom, meu nome é Karina, para quem não me conhece. Tenho 45 anos, vivência de capoeira aqui dentro da cidade. Deve ter pelo menos uns 27 anos de capoeira. O contexto histórico da capoeira, até chegar até nós, ele começa a ser desenvolvido na África. Por meio de danças e lutas de resistência. Existem pesquisas que falam que a capoeira ela nasce no Brasil, pela forma da resistência, né, da pessoal ser escravizado, ter sido trazido em 1538, né, começa a escravização, e ela faz todo essa trajetória aí, aonde todos os escravos começam a se desenvolver a luta da capoeira. Eu não sei se é falado luta, muitas vezes a gente usa o termo de luta, muitas vezes a gente usa o termo de dança,
né? Depende do contexto onde a capoeira está. A gente chama a capoeira de afro-brasileira, por conta dos escravos ter trago essa luta, né, de resistência, mas ela só nasce aqui dentro do Brasil. E aí passa por um período também da ditadura, onde a capoeira começa a ser criminalizada. Então, fazer capoeira nas ruas e praças públicas, qualquer pessoa poderia ser presa. Fazia parte do Código Penal, né, e a capoeira. E aí a capoeira começa a ser marginalizada depois desse tempo. Existe um período que passa por Getúlio Vargas, né, onde a capoeira é liberada, mas mesmo assim, a partir da liberação dela, ainda assim ela é marginalizada. E ainda resta isso nos dias de hoje. A gente vê muitas pessoas tendo preconceito, né? Preconceito, aí entra o racismo, a discriminação, tudo por meio da capoeira. Chegando até nos dias de hoje que a gente está aqui, pelo menos em Itanabi, é uma cidade minúscula, perto das cidades grandes que tem por aí. Ainda assim, a gente vê muito essa discriminação dentro do processo histórico da nossa cidade, agora eu estou falando, né? A partir do momento que a capoeira nasce dessa discriminação aí, e aí ainda dentro da nossa cidade, por ser uma cidade pequena, uma cidade que vem de hábitos de coronel, ainda assim a capoeira é descriminalizada. E partindo desse conceito aí, ainda a gente se vê muito isso dentro das escolas. Eu trabalho em escolas, em projetos sociais. Ninguém chega na gente e fala que quer ver, não quero ver meu filho fazendo capoeira, mas a gente ouve nos bastidores. Isso já chegou a acontecer comigo, dentro de uma escola onde dava aula, que uma determinada professora falou: eu gosto da professora Karina, mas eu não queria ver o meu filho fazendo aula de capoeira. E a hora que você ouve isso, você perde o chão. A gente não imagina que vai ouvir isso de um colega teu de profissão. Então aí a gente vê onde está ainda o processo de engatinhar, né, na parte cultural, na parte de andar, na parte de tentar fazer acontecer. E é isso que o Quintal de Cultura hoje, Associação Coletiva Quintal de Cultura, vem fazendo dentro do município. O Quintal de Cultura aqui em Itanabi desenvolve, né, uma atividade muito importante voltada para a cultura afro. Por que isso é importante? Porque nós estamos num país, né, que foi colonizado, a maioria da população hoje é negra, né, mais de 50%, e nós fomos ensinados desde sempre a valorizar o quê? A cultura europeia. Então, trabalhando a capoeira, nós estamos trabalhando a nossa ancestralidade. E por que assim que é falado que a capoeira é resistência? Como eu poderia dizer? Basicamente assim, o início da nossa cultura. Né? Nós trabalhamos dança, nós trabalhamos a ancestralidade. Isso propicia que as pessoas conheçam a sua própria história, né? Inserindo as crianças nesse contexto, nós estamos valorizando quem nós somos, resgatando a nossa história, nos reconhecendo, né, enquanto povo que fez a história. Qual que é o lugar dessa população na história? Quais foram as contribuições importantes para a sociedade? E a capoeira é muito bacana nesse sentido. É bom mostrar para os outros que a gente faz capoeira aqui, em outro lugar, samba, tudo. Capoeira é importante porque todo dia sair de casa e ver essa cultura muito linda, praticar outras coisas, tipo jogo, samba de roda. Muito bom isso aqui pra mim, é muito importante. Bom, a capoeira é importante pra mim, né? Como sou criado com a Karina desde pequeno, já sei o jongo, o samba de roda e etc. Mas é importante também estar na pele também, no jongo e na ginga, né? E é bom sempre aprender a capoeira todo dia, de segunda e quarta. E tá com esses molecados aqui, da hora. É nóis. A capoeira é importante porque é importante a gente aprender sobre a cultura negra. E é muito importante a gente estar com mais pessoas, a gente conviver com mais pessoas.
Ah, capoeira é bom pra nós, porque tá na nossa pele, nós gostamos de fazer capoeira. É bom conviver com mais pessoas, com mestre, aprender várias amizades, é bom. Eu sou o João Vitor, faz mais ou menos uns 10 anos eu estou nessa movimentação cultural em Itanabi, né? Hoje eu estou aqui, né, a convite, para falar um pouco sobre a importância, né, da cultura em Itanabi, a importância dessa movimentação toda em Itanabi. Eu tenho muita experiência para falar sobre isso, né, porque eu vivi isso na pele, né, vi de um bairro periférico, dentro da cidade. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 10 anos mais ou menos, eu conheci a Karina, né? Conheci ela como professora de educação física nas escolas, no Antônio Soares. E aí tive a experiência, né? Tive a oportunidade de participar da capoeira. E aí dentro da capoeira, a capoeira te abre um mundo diferente, né? Para outras culturas, né? Aí dentro vem a puxada de rede, aí vem o maculelê, vem o samba de roda, o jongo, né? E aí depois disso a gente vem caminhando ladeira acima, né? Que eu costumo falar. Vem caminhando a ladeira acima para essa movimentação cultural. E com isso a gente consegue perceber a importância disso na sociedade, né? A importância disso nas vidas de um adolescente, de uma criança, de qualquer tipo de pessoa. Ainda mais se a gente for comparar com uma vulnerabilidade social, né? Se a gente for levar isso em conta, isso vem muito grande, principalmente nos bairros afastados, né? Onde a gente não tem muitas oportunidades, onde a gente não tem muitas escolhas e sabedoria para fazer as escolhas certas. E aí com a capoeira, com as pessoas que a capoeira te aproxima, com as pessoas que a capoeira, né, te dá essa oportunidade para você conhecer as pessoas que chegam até você, você consegue se aproximar dessas pessoas, você acabam criando sabedoria para tomar certas decisões, né? Como pegando essas pessoas como exemplo para a sua vida. E isso, falando sobre isso, eu acho que isso é fundamental na vida cotidiana aí da sociedade, isso é muito importante. Recentemente, né, agora a gente teve a oportunidade de a gente homenagear os grandes capoeiristas que tiveram em Itanabi, né? Os mais de antigamente, o antes de mim, antes da Karina, onde tudo começou, a capoeira. E eu tive um imenso prazer, né? Uma imensa felicidade assim mesmo de falar sobre entregar o certificado para o meu avô, né? Que o meu avô, ele fez capoeira desde quando ele era novo, desde quando começou com o mestre, quando o mestre trouxe a capoeira para Itanabi. Aí meu avô foi um dos primeiros a participar e tá fazendo. E é muito gratificante, né, eu poder levar essa cultura, né, continuar com essa cultura na minha família, continuar com essa cultura na sociedade aí. Isso é muito prazeroso. Entregar o certificado pro meu avô, ver a felicidade dele no rosto dele. Isso é muito, muito bom ver isso. A importância de ter um
um evento desse, né? Mas antes de ter um evento desse, a gente programa tudo para ter a movimentação capoeirística, para ter as atividades culturais, onde a gente movimenta a cultura da cidade, mas além de movimentar a cultura da cidade, também a gente movimenta a parte financeira da cidade. A gente não consegue trazer nenhum mestre aqui que fica somente naquele lugar. Se a gente for ver hoje, a gente trouxe alguns mestres que saíram da onde a gente colocou eles, que eles estavam alojados, para estar num comércio. Meu nome é Fagner Roberto Ferreira Lima e gostaria de falar da importância que o Quintal de Cultura traz para a galera de Itanabi, principalmente para as crianças, porque as crianças tem umas crianças que não têm como se locomover ou ir para algo ou fazer um esporte. E as meninas, principalmente as meninas, que são as mulheres aqui de Itanabi, fazem um trabalho muito legal com as crianças. E a gente que está aqui para somar, eu sou morador daqui, mas não sou natural daqui, eu acho isso muito importante. E a capoeira, né, como em si, todo mundo está vendo, traz muito benefício na educação, com as crianças, a ter o respeito com os mais velhos, ter uma doutrina com si próprio. Eu acho muito importante isso. Boa tarde, estamos aqui hoje, né, no Aquilomba, mais uma vez, mais um ano, né, esse trabalho bonito que a Karina vem fazendo, junto com a Bruna, né, toda a galera aqui de Itanabi, e foi perguntada a importância, né, de todo esse trabalho dentro das culturas afro, né. Eu acho a importância extremamente obrigatória hoje, nos dias de hoje, por conta de tanto preconceito. Estamos no meio da consciência negra, né? Então a gente fala muito sobre todo esse preconceito que existe contra tudo que vem de matriz africana, né? Tanto a capoeira sofre preconceito, a raça negra sofre preconceito, os rituais de religião de matriz africana sofrem preconceito. Então é bom a gente expandir essa fala de soma, né? Que tudo tem seus lados bons, seus pontos positivos, né? E está trabalhando isso, eu vejo que vocês estão mostrando para a comunidade, ajudando a comunidade a entender, a se desmistificar dessa parte que tem de preconceito, que é um preconceito. Quando se passa a conhecer a energia que tem, né? Tudo que vem de matriz africana, é uma coisa muito bonita, muito linda, a dança, a cultura africana. E tem muita gente que faz parte da cultura e não sabe. Por exemplo, uma feijoada, né? A pessoa não sabe o porquê da comida, fala com a delícia, mas tem um preconceito com o negro, sem saber que foi ele que criou aquilo. Né? Então a gente tem que começar a desmistificar essas coisas, mostrar para as pessoas a importância de conhecer o que está falando, saber o que fala, principalmente a questão religiosa também. As pessoas endemonizam tantos das pessoas,
né? Como eu posso demonizar alguma coisa que é tanto para alguém? Então a gente tem que começar a se preocupar com essa postura. Eu tenho a minha religião, né? Eu sou uma pessoa de religião evangélica, mas eu procurei estudar um pouco mais de religião por conta desse preconceito. Porque o que a gente tenta pregar é o amor, né? E as pessoas, por conta de um tom de pele mais escura, ou uma raça forte, né? Que eu considero a raça negra uma das raças mais fortes, né? O sangue forte e tal. E as pessoas têm esse preconceito, não sei se é um preconceito ou se é um medo da postura, as pessoas têm aquela autoconcepção. Então eu vejo isso como esse trabalho que vocês desenvolvem, um trabalho de melhorar essa visão das pessoas, essa personalidade das pessoas, que infelizmente às vezes são mal informadas, né? Infelizmente são pessoas mal culturadas, a cultura muito mal produzida, uma cultura mal produzida que embranquece demais. A gente fomos embranquecidos, né? Somos país colonizado. Então, um país colonizado demorou para a gente começar a ter essa ligação, de ter essa consciência, que é o que a gente fala, consciência negra. A consciência negra não é o mimimi, que as pessoas estão falando muito. Ah, isso é muito mimimi. Não é mimimi. Realmente é uma luta muito grande. A gente sofre muito preconceito por conta da raça, por conta dos trabalhos de matriz, né, das origens africanas. E é uma coisa linda, quando as pessoas participam, desmistifica tudo isso, muda totalmente o que era ódio vira amor, né? Então eu acho que isso. Eu acho que essa é a fala sobre isso. O pandeirado a gente usa para dobrar. A gente pode dobrar um monte? Não. A gente dobra um pouquinho. A hora tá marcando. Falar sobre a cultura aqui é uma coisa maravilhosa que está sendo para Tanabi, o jugo deles, está sendo tudo maravilhoso, assim, para as crianças, está incentivando eles bastante. A gente vê essas crianças pequenas hoje na capoeira, isso é muito bom. Na verdade, até eu tenho minha família também, lá no Espírito Santo, lá, o mestre Feijão é meu primo lá também, é capoeirense também, é a mesma coisa que tem aqui em Tanabi. Meus filhos pequenos também, quando eles fizeram essa aula também, então isso é muito importante. Tudo que eles vêm fazendo, isso é muito importante, muito mesmo. A capoeira Angola aqui para Tanabi está sendo muito importante com o movimento aqui do Quintal para ajudar as crianças, trazer essa movimentação e agrega bastante gente, e entre outras culturas, entre o samba, o jongo, entre outras.
Hoje a capoeira, dentro da cidade, ela está em algumas instituições, que é a APAI, trabalhando com a parte de deficiente intelectual, múltiplas deficiências. A gente está lá, a capoeira está lá dentro dessa instituição. Hoje a capoeira está na parte onde trabalha com a parte social, que é projeto social, que é o projeto Viver a Vida, que contempla crianças que estão no bairro, Coab 2, Bom Jesus, a Coab 3. Então são residenciais que ficam naquela periferia ali. Aí no bairro Sítio do Estado, hoje é contemplado pela parte esportiva, né? Ela entra dentro do bairro como uma atividade esportiva. A capoeira faz essa união entre todos os povos, incluindo desde a parte cultural, a parte esportiva, a educação, a social. E aí com isso, quem tem a ganhar são só esse pessoal que está na periferia, que talvez não conseguia ter acesso a esse tipo de cultura, né? Um acesso ao jongo. Aqui em Tanabi ainda é muito pobre, né? Quando a gente fala de jongo, ainda as pessoas acham que é uma dança que está surgindo ali. Se sabe que com a chegada dos escravizados no Brasil, foi em 1538, a partir desse momento começam a surgir as atividades culturais que hoje a gente vivencia. Então é de extrema importância ter dentro da periferia uma capoeira que talvez a criança não teria acesso. Eu saí do município, né, de atender as redes municipais, fiquei 10 anos sem atender as redes municipais. Durante esses 10 anos que eu parei de dar aula na parte escolar e atendendo projetos sociais e instituições onde existe um número de deficientes, a capoeira parou um pouco de circular. Hoje dentro do coletivo a gente faz esse trabalho, a gente vai buscar as crianças em casa, leva no projeto, se não tem condição a gente volta com a criança em casa. E voltando um pouco para trás aí, falando da cultura que ficou meio que perdida durante esse tempo todo, se perdeu os jongos, se perdeu a capoeira. As crianças não têm mais conhecimento do que isso, eles não viam mais roda na praça, não estava acontecendo mais. E aí quando a gente começa a fomentar isso novamente, a gente vê que eles também conseguem ver na gente uma referência. Então eu sempre falo pro pessoal do coletivo, não deixar eu sozinha, tá sempre junto de mim, porque eles conseguem não só encontrar em mim uma referência, mas em todos os demais que estão junto comigo. A maneira de expressar o corpo, o meu corpo é um, o corpo do outro que está do meu lado é outro, é diferente, e essas crianças podem pegar referência do que é o jogo de capoeira, tendo múltiplos corpos ali, porque a capoeira é uma diversidade. Estou falando da capoeira, mas a gente trabalha outros meios, como o jongo, então isso também é levado um pouco mais para frente aí. O samba de roda que a gente começou a fomentar, mas precisa de muito estudo, precisa a gente trazer mais oficineiros para cá, que tenha mais vivência, que tenha mais conhecimento para dar esse suporte para a gente. E para trazer isso a gente precisa de um apoio maior dentro da cidade. Se a gente tivesse um apoio maior, é provável que a cultura chegaria para todo mundo e viraria popular. Dentro de Tanabi não é tão popular quanto parece. A gente fala que é uma cultura de expressão popular. Ela é popular aonde e para quem? É essa pergunta que eu vivo fazendo quando a gente vai atrás de alguns mestres para poder trazer aqui. Então, diante dessas leis que saíram agora, como a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, faz com que a gente deixe essa cultura mais popular, que as pessoas ficam sabendo quem são as pessoas que fomentam a cultura dentro do município, mas mesmo sabendo quem são as pessoas que fomentam a cultura, também conhece outras pessoas que não vivem em Tanabi, mas que também têm esse fomento cultural fora da cidade. E que também traz em seus corpos, né, essa diversidade, essa diferença de movimentação. E isso é importante, é rico tanto para qualquer comunidade que a gente leva esses oficineiros. Não só a comunidade ganha como a gente, é um total, é uma soma no geral. Né? Igual eu falei antes, o comércio ganha com isso, as periferias ganham com isso, o
coletivo ganha com isso, a sociedade no geral ganha com isso. Enquanto a gente estiver fomentando cultura, enquanto a gente estiver aqui dentro da cidade, eu creio que a cultura não vai morrer, porque a gente tem esse cuidado, que é cuidar da cultura sem levantar bandeira, sem ter a camisa de grupo, fulano de tal, ou o grupo daquele, ou o grupo desse. A gente não tá por meio disso aqui na cidade. A gente faz a cultura porque a gente gosta e porque a gente ama, não para levantar bandeira de grupo algum. Então, o coletivo é isso, manter a cultura viva, não importa qual for ela, mas manter a cultura viva.